Dando continuidade ao evento, chamamos para compor a mesa Dr. Marcos Rondon Silva, defensor público do Estado de Mato Grosso, atualmente na segunda instância, com atuação na área criminal. Coordenador do Núcleo de Execução Penal de 2007 a 2015, vencedor do 4º Prêmio Inovare, a Justiça do Século XXI, em 2007, categoria Defensoria Pública. Especialização em Direito Agroambiental e Ciências Criminais. Chamamos a doutora Tereza Cristina Endel, psicóloga, mestre em Psicologia Social e doutora em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo, assessora técnica da área de saúde mental, álcool e outras drogas da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, docente do curso de graduação em Psicologia da PUC São Paulo e da especialização em Teoria Psicanalítica da PUC, autora do livro Sofrimento Psíquico à Margem do SUS, Vastidão, Confinamento da Clínica. Chamamos Paula Rosana Cavalcante para presidir a mesa dos trabalhos. Eu estava lembrando que um dos problemas que a gente teve, até críticas no primeiro congresso, foi a questão do tempo. Gente, é que a gente fica querendo colocar tanta coisa bacana. Me fala como é que ia cortar uma apresentação cultural como essa anterior, né? Passou o tempo e aí a gente até já se esquece no meio daquilo. Eu acho que eu vou ter esse desafio aqui nessa mesa. A Andrea fez a apresentação formal desses dois parceiros, né? Esse mini currículo. Eu vou apresentar de que maneira que a gente tem se encontrado com essas pessoas aqui, que eu tenho o prazer de compartilhar essa mesa. O Marcos Rondon, defensor público lá no Mato Grosso, que a gente conheceu quando fomos participar de um curso lá na defensoria desse outro estado, e eu e a Mel, a gente começou a falar, gente, o que é esse cara aí que está falando? Que vem falar de mito, vai lá na Grécia Antiga e nos dá tantos elementos para pensar. E a Tereza Endel, professora da PUC, do curso de Psicologia, muito parceira da defensoria, né, por vários caminhos diferentes. Um caminho foi através do estágio e da parceria que a gente tem com a PUC, e outro caminho através da Secretaria Municipal de Saúde, na parte de saúde mental, para a gente queria construir também os nossos caminhos para lidar com as questões de saúde mental que chegam no sistema de justiça. Vocês querem? Pensando quem começa, vocês querem? Professora, pode ser? Eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui falando nesse lugar com pessoas conhecidas, com pessoas a conhecer. Acho que é muito bom compartilhar esse espaço, que eu acho que ele coroa uma união mesmo estável entre Secretaria Municipal da Saúde e Defensoria Pública, várias PUC, várias pessoas queridas aqui que eu posso ver, desde acho que 2013 que nós vimos tendo esse trabalho com os estagiários da PUC e também com a Secretaria Municipal da Saúde, um termo de compromisso, que evita a judicialização dos casos, né? Eu queria trazer aqui como contribuição meu trabalho de pesquisa, que é do doutorado, que fala dos anteparos. Eu queria agradecer que vocês escolheram esse título para que eu falasse, né, dos anteparos que ficam nessa fronteira entre, às vezes, a justiça, a saúde, educação, assistência social e a pessoa lá em situação de extrema vulnerabilidade. E sempre me interessou esse lugar fronteiriço que a gente trabalha. Antigamente o termo mais escolhido nos trabalhos científicos era exclusão. Acho que a partir do desgaste do termo, o que a gente começa a perceber é a necessidade de talvez uma terminologia que expressasse mais essa permeabilidade. Então, o que eu pensei foi a margem, até o título do livro é Saúde Mental à Margem do SUS. Eu acho que a gente trabalha nessa linha fronteiriça em que as pessoas estão à margem, isso dá uma dinâmica de dentro e fora, e não de exclusão.
Às vezes nós trabalhamos ali um pouco à margem, à beira do abismo, não no abismo, mas à beira, né, à margem de todo o sistema. Mas eu acho que esse lugar fronteiriço é alguma coisa que acontece no cotidiano das práticas, tanto do SUS, assistência social, no sistema jurídico, na defensoria, e que é importante talvez ficar nessa linha de sustentação, nessa linha fronteiriça de sustentação. E pensar que esses anteparos, eles têm uma finalidade, muitas vezes de deixar o outro mais à margem mesmo, colocá-lo nesse lugar que não é de um lugar de pertencimento, mas a gente pode pensar também que margem pode ser um lugar seguro quando você está numa profundeza de vastidão, de vulnerabilidade, de angústia, de desamparo. No sentido do que atende, eu queria focalizar a pessoa que atende, o profissional que escuta. Ele se encontra numa situação de vulnerabilidade também, se encontra à margem, e ele pode lançar mão de vários instrumentos. Eu acho que é esse aqui, essa conversa, essa troca, as pessoas trazerem as suas questões. Outro eu acho que são dispositivos de supervisão, de trabalho interdisciplinar. Acho que o tema aqui do encontro é interdisciplinariedade, isso eu acho uma coisa que também fala de fronteiras. Então, às vezes, a gente pensa que está trocando com o outro e a gente está falando só o nosso saber. Então, não fica algo que possa ser transitado, um saber que possa ser transitado. Então, eu queria trazer isso para vocês em termos de permeabilidade desse saber e da importância desse trabalho interdisciplinar na nossa prática cotidiana. E para isso o que eu pensei foi trazer um modelo de saúde mental, de atenção integral, preconizado pelo SUS, e apontando que momentos que a gente vê anteparos e em que momentos a gente vê permeabilidade. Então, se a gente fosse pensar no nosso cotidiano das práticas, o que às vezes nos desloca daquele encontro com o outro? O que nos impede dessa comunicação? Quais as barreiras que enfrentamos para essa permeabilidade? Né? Então, eu queria começar, não sei se vai conseguir projetar. Então, eu queria falar dessa integralidade, eu não sei se e se a gente pensar nas leis e portarias, a gente teria a portaria, muitas vezes, como um anteparo. Em muitos serviços, a gente se pauta só nas portarias como algo de proteção, como um recurso protetivo, às vezes, do próprio profissional, que ele fica do outro lado da portaria. Então, ele utiliza essa portaria como um anteparo, muitas vezes, de... Eu que mexi aqui. De expulsão dos usuários. Então, muitas vezes, a gente pensa que para garantir o acesso, a assistência equitativa, a integralidade do cuidado, uma rede de cuidados, principalmente o sistema jurídico lança a mão disso, né, das leis e portarias para dizer cumpra-se, né, e que talvez, se a gente conseguisse viver num diálogo aberto, né, numa comunicação entre as pessoas digna, humanitária, né, que respeitasse os direitos humanos, a gente não precisaria criar leis para isso, né? As pessoas deveriam ter acesso à saúde, educação, todo o sistema de assistência social, sem que tivesse que lançar mão de leis e portarias. Aqui eu acho que, como diretriz mais importante, seria essa assistência equitativa. Equidade não significa igualdade para todo mundo, né? Mas uma discriminação positiva para aqueles que mais precisam. Se a gente não tivesse nenhuma diretriz de saúde mental específica, ou de qualquer outra secretaria, e tivesse só essa, né,
pensando na equidade, a gente já daria conta de muitas questões, por exemplo, ligadas à Cracolândia, né, as pessoas que estão em situação de rua, em extrema vulnerabilidade. A gente deveria parar tudo nesse momento e atender essas pessoas. Uma outra lei, uma outra portaria que vigora é a dos CAPs, e aqui a gente tem uma questão, né? O CAP seria anteparo ou seria uma permeabilidade? Né? Ele foi criado para ser permeável, ele foi criado para ser portas abertas, né? Mas aqui todo mundo sabe quanto difícil é se inserir nesse sistema, né? E ele foi criado para que tivesse uma flexibilidade no acesso, para que se vigorasse fosse a redução de danos e que as pessoas pudessem se inserir com maior facilidade, sem precisar trazer comprovante de residência, carteira de trabalho, diagnóstico, encaminhamento de nenhuma ordem. Então eu estou muito louca, eu chego no CAPS e falo, eu estou muito louca, tem algo dentro de mim que está apertado, meu peito está apertado, estou com uma batedeira aqui, não sei o que eu faço da minha vida. Isso já deveria ser uma prerrogativa para a pessoa poder acessar o CAPS. Os hospitais psiquiátricos foram criados, né, na lógica do oposto, do confinamento, né, da reclusão, então, dos muros. Quando o CAPS ele entra no cenário, é para ser algo diverso disso. O que a gente assiste hoje talvez seja uma contradição, que muitas vezes, por essas mesmas portarias, a gente percebe o movimento de expulsão, de exclusão, de deixar essa pessoa também à margem, né? Queria trazer aqui algumas imagens do Franco Rutelli, no livro Desinstitucionalização. Acho muito interessante o que ele fala, que a gente fala tanto dos muros e desta separação dos muros, dos hospitais, mas ele traz uma outra visão do muro que eu acho bem importante aqui. O muro pode ser aquilo também que reequilibra as vidas. Blanchot diz, frente à anomia do território, de frente a um espaço infinito e infinitamente deserto, é necessário erguer novamente o muro, pedir um pouco de indiferença à pacata distância que equilibra as vidas. Às vezes, numa situação de crise, a gente precisa de um muro. Mas um muro não como esse, medicamentoso, hospitalar, do confinamento. Mas, às vezes, um muro é uma pessoa. É uma relação que se estabelece com alguém que nos coloca é como se alguém fosse um ancoradouro das nossas angústias. Então, a gente precisa criar esses muros. Uma outra imagem, também do Rutelli, é que ele pensa num centro territorial tal como um objeto, uma garrafa, em que a garrafa serviria como um invólucro. Então, ao invés de paredes de um hospital, um sistema de saúde que fosse um invólucro, onde você conseguisse ver o conteúdo e preservar o futuro. A saúde mental, ao invés de ser tudo, ou tentar ser tudo na vida de uma pessoa, ela poderia ser um invólucro de proteção, para proteger esse conteúdo e preservá-lo para um futuro. Eu achei essa imagem muito bonita, porque muitas vezes o profissional quer dar conta de tudo, da inserção social, do trabalho, da vida, e acho que na defensoria acaba acontecendo isso mesmo, né? Às vezes a pessoa vem com uma questão que o profissional não acha que seja mais importante. E que talvez esse lugar do invólucro, onde você consegue acessar o conteúdo e apenas protege aquele conteúdo para uma destinação, pode ser o nosso papel aí nessa articulação. Um outro modelo que ele coloca de um centro de saúde mental, mas aqui a gente amplia para vários centros de atenção, seria um lugar onde tudo se mistura. Diz, não existe para mim um centro de saúde mental mais bonito do que o mercado no Senegal ou em Marrocos. Quero compreender melhor o porquê, mas é certo, existe o fato de que as classes sociais se misturam, trocam, onde os indivíduos se olham, jogam e trabalham.
Nos modelos de atenção à saúde mental, que tem se estendido, assim como modelos de ponta no mundo, o que se tenta é abolir isso, abolir as paredes, abolir a identificação, as pessoas que aparecem identificadas como loucas. E num centro de saúde, num lugar desse, num mercado desse, circulam pessoas de diversas origens, diversas patologias, traumas, sofrimentos, e ali nessa mistura existe uma possibilidade de vida para além da vida que se quer tratar, né? Ou que se quer confinar, ou que se quer proteger. Então, nesses lugares onde a pessoa não é identificada, olha, ali vai um louco, muitas vezes acontece aí o trabalho mais vigoroso em saúde. Trazendo o que a gente acabou de ver aqui, né, como essa apresentação musical que trouxe energia, vida, disposição, a gente apaga a fronteira entre eu e o outro. Quando elas pedem para a gente participar vivamente disso, somos todas mulheres, somos todas vulneráveis, somos todos da mesma origem, somos todos a essa mesma energia, né? E ao invés de ficarmos identificando, mas de onde elas são, quem elas são, qual foi o crime, qual foi o delito, sem apontar para algo da patologia ou do problema com a lei, por exemplo. Uma outra imagem aqui que eu queria trazer, que é isso, né? Acho que a partir dessa imagem desse bom mercado, né, onde as pessoas se misturam, o corpo social se reconhece. Nós nos singularizamos através dessa participação. Eu tive uma paciente no CAPES que ficou durante 10 anos conosco, foi atendida por todos os profissionais, e um belo dia ela fala, eu estou de alta, não venho mais aqui. Porque ela se descobriu numa grande livraria de São Paulo, onde ela foi confundida, não como uma usuária de drogas, mas como uma usuária de livros. E lá ela foi confundida como uma mãe que trazia a sua filha para a sessão de livros infantis, e ela foi elogiada. Então as pessoas disseram, nossa, que bonito você trazendo sua filha aqui na livraria. E ela não tinha filha e não tinha nem trazido ninguém, ela estava lá de passagem. E ela começou a frequentar essa grande livraria todos os domingos. E assim ela melhorou. Então ela encontrou um outro lugar social e identificatório para ela que não fosse esse lugar da patologia, do tratamento. E quando nós a recebemos no CAPES, ela tinha de segunda a sexta locais de tratamento no CAPES. E ela pôde se vir de uma outra forma quando ela se sentiu misturada a todo mundo, né? Aqui eu queria trazer essa experiência do Open Dialogue, que é uma experiência da Finlândia, para pensar num lugar aberto, para pensar num lugar em que esses anteparos, eles são apagados. Para quem tiver curiosidade, interesse, o que eu acho mais interessante é o vídeo. Esse vídeo está traduzido em 25 línguas, e vocês ouvem e veem a cena da equipe de saúde mental indo até a casa das pessoas. Como é que funciona? Quem está em crise liga para esse centro onde tem equipes de saúde mental, e aí uma equipe é destinada a ir à casa da pessoa. Lá eles chamam parentes, amigos, vizinhança, e vai se falar sobre a pessoa. E evita-se a medicalização ou o diagnóstico antes de 3 dias dessa prática. O que acontece, que eu acho mais interessante do vídeo, é que quando você assiste o vídeo, e lá tem profissionais de saúde, psicólogo, assistente social, psiquiatra, e todos os usuários, família, inclusive a pessoa que entrou em crise, o mais interessante é que você não consegue perceber quem é quem. Não tem crachá, não tem avental, não está escrito na testa, e todos se comunicam de uma forma, às vezes, muito confusa. Tem uma personagem lá, que é a médica, que você se surpreende que ela é a médica, porque ela é um pouco confusa, e isso eu achei genial, de colocar lá alguém que pudesse passar uma imagem para o outro, também do seu faltante, também da sua loucura, também de algo que falha. Acho que os profissionais que trabalham com essas pessoas deveriam ser escolhidos a dedo, no sentido de que deveria ter algo nele muito, muito expressivo dessa angústia. Se nós não tivermos em nós algo que
possa ser um anteparo, um depositário, um gancho para essas pessoas, acho que a gente não serve para esse tipo de trabalho. Tem que ter algo em nós dessa falha, desse vazio, desse obscuro, e que muitas vezes os anteparos tentam barrar esta permeabilidade da dor. Mas é justamente essa permeabilidade que vai conseguir que esta pessoa consiga uma ancoragem no profissional. Outro modelo que eu queria trazer também como a tentativa de suprimir anteparos é um modelo chamado Dropping, que tem em Londres, em que... Qual é esse modelo? Tem um equipamento lá, uma sala, um galpão, uma loja aberta, e que tem um sofá vermelho. É importante isso, tem um sofá vermelho muito fofinho, muito confortável, com aparência de muito quente e aconchegante. Só isso. E profissionais que são treinados para estar ali ouvindo a pessoa. Não sei se vocês viram uma notícia agora, que foi muito divulgada nas redes sociais, na Noruega, que vai abrir um hospital, que é uma internação, sem remédios. E que isso foi uma notícia assim, bombástica. E a entrevista aí, mas o que vocês vão fazer com essas pessoas? Qual o modelo, qual a tecnologia avançada? Nós vamos ouvir essas pessoas. Né? A gente faz isso todo dia no nosso cotidiano, não sai notícia, não somos valorizados, né? Mas a ideia de ter um lugar fechado, que não vá dar medicação, um lugar protegido, pode ser um muro inventado nesse sentido, né? E o que eu achei mais interessante é como essa notícia se propaga, né? Sem medicação, sem a contenção das pessoas, né? E nesse modelo, qualquer pessoa treinada pode fazer esse tipo de acolhimento. Então, apagam-se também as especialidades, a necessidade de uma super especialização para você atender pessoas em situação de rua, ou que usam droga, ou que estão psicóticas. Que pessoa deveria estar ali nesse sofazinho à espera de alguém? Nesse modelo, a supressão dos anteparos é incrível. Você não tem avental, balcão, crachá, prontuário, ficha de entrada, encaminhamento, né? Quando você entra no serviço de saúde, você tem vários anteparos, balcão, ficha que tem que preencher, todo um aparato de entrevista, de triagem. A gente fazia grupo de entrada, grupo de reentrada, grupo de processo de... seria um grupo pré-tratamento. Quer dizer, tantos nomes que são anteparos para, no fim das contas, a pessoa não ser inserida. E aqui, sem muro, parede, sala, porta, a pessoa pode se sentar e falar sobre si. Para tratar da questão da intersetorialidade, eu acho importantíssimo que a gente possa pensar numa estrutura provisória, né, que uma equipe que fosse trabalhar na interdisciplinariedade teria que se fazer prescindível. Ela ocuparia um dado momento em uma determinada equipe, como uma estrutura de um prédio que espera o cimento se solidificar para se retirar no ponto exato. E não uma equipe que vai ficar eternamente ali apoiando e sustentando aquele edifício. Então, eu acho que todos os trabalhos de supervisão, de vários setores que se conversam, deveriam pensar na provisoriedade da sua estrutura e que depois a equipe poderia andar sozinha, né? Essa consolidação de uma rede articulada, integrada, e um matriciamento que seria o intercâmbio de saberes e práticas. Esse intercâmbio, ele pode ter alguns anteparos também. Por exemplo, numa discussão de um caso, pode cada um ficar muito isolado, engessado no seu saber. Mas estamos ali reunidos com várias disciplinas, fragmentando esse saber. Uma outra possibilidade é que esse saber possa transitar. Eu lembro que quando eu comecei na defensoria, com os grupos de quarta-feira, que a gente se reúne, eu fiquei muito assustada com alguns termos que vocês utilizam, como denegação.
por exemplo, a pessoa está denegada, eu falei, nossa, ela fez alguma coisa muito grave para ela ser denegada. E, porque na psicanálise, denegação é uma coisa muito grave, né, da ordem da psicopatia, é alguém que não se inseriu nas leis e tem uma denegação do ponto de vista aí psíquico, é muito perverso, né? Mas eu fico pensando que a pessoa que ouve fui denegada, é como se ela fosse negada, mas além disso denegada. Acho que é uma coisa muito pior, deve ser uma coisa muito pior de imaginar. E a gente ficava brincando com essas palavras, né? Que na psicanálise a gente chama de significantes, que vão abrindo para vários terrenos em nós. E essas palavras, elas não são, elas têm um peso, né? Acho que isso a gente poderia tentar mudar. Como a gente pensou nesses grupos de quarta-feira, né, que ao invés de grupos de supervisão, eles poderiam ser chamados de discussão de caso. Porque eles não têm uma hierarquia, são todos ali pessoas que têm o seu saber e que estão transitando esse saber, né? De repente eu me pego pensando em algum termo que vocês falaram, eu falo, nossa, agora eu entendi isso, eu começo a usar até no meu dia a dia isso. Como eu acho que acontece o oposto também, né? No começo a gente pensava, eu falava uma coisa do termos reflexivos, e aí um defensor falava para mim, tá bom, Tereza, eu entendi, mas e agora? O que a gente faz com isso? Quer dizer, vamos para do prático, vamos... E eu acho que agora, às vezes é o contrário, eu estou entendendo o que está acontecendo com essa pessoa, então eu preciso dar margem à conversa a ela, eu preciso que ela fale sobre a história dela, e isso já é um trabalho da defensoria, né? Então acho que as coisas vêm caminhando para essa mudança. A rua é um espaço aberto, sem muitos anteparos, e ainda assim vocês veem que o profissional de saúde, ele está identificado, ele está com um avental. Isso é uma coisa assim que eu acho pitoresca. Porque uma vez na Cracolândia, uma equipe estava querendo resgatar uma menina da caçamba, estava embaixo da caçamba, dormindo, e o lixo caía sobre o rosto dela. E os profissionais de saúde queriam tirá-la dessa situação de risco. E vieram, juntaram-se pais e mães de rua lá, da menina, de proteção, e falaram, você não vai mexer nessa garota porque ela é nossa. E aí, depois de várias discussões de caso, reuniões clínicas, eles então decidiram, isso aconteceu porque nós não estávamos de avental e de crachá. Essa foi a grande solução encontrada. Como se esse anteparo nos protegesse de um risco, né? Esse risco lá que se apresenta com as pessoas em situação de rua, esses perigos que acontecem nas ruas, eles precisariam, antes de uma possibilidade de permeabilidade do profissional que atende, do que dessa necessidade de um anteparo de proteção. O avental aí, nesse sentido, ele não tem nenhuma finalidade a não ser identificar que ali é um profissional de saúde. É como se isso nos fornecesse algo de proteção, um escudo, né? Paula falou da Liga da Justiça, né? Como se tivéssemos que ter um escudo mágico que nos protegesse de todos desses atravessamentos. Do que a gente se protege dali, né? Quando eu trabalhei no Hospital das Clínicas, eu trabalhei com pessoas com AIDS, e eles diziam, você precisa usar luva, avental, máscara, para conversar com a pessoa. E quando você sair daqui, você lava tudo, esteriliza, tira sua roupa, esteriliza, não utiliza nenhum objeto que você tenha usado aqui no hospital, em casa. Quer dizer, de que contágio que você está falando? Né? Muito além do contágio do ponto de vista das doenças, né? O nosso desafio, então, pensando nisso, do que seria um muro de separação, um muro do hospital, seria o meio aberto. O projeto terapêutico singular, que foi criado para ser dentro do CAPS, por exemplo, hoje a gente pensa num projeto terapêutico singular que inclua ida ao ginásio, autonomia, resgate da família, o trabalho, e não só um projeto terapêutico singular do tratamento, mas da vida dele, o que ele quer fazer na vida. Às vezes você fazendo um projeto terapêutico singular para a família desse usuário, você consegue que esse usuário melhore. Então, para ampliar isso, que são CAPs, que é esse modelo que seria aberto, e a
a ideia é que a gente possa reduzir ao zero, né, o número de leitos em hospital psiquiátrico e aproveitar os espaços de hospital geral. Muitas vezes as pessoas em situação de rua, elas têm muito mais necessidade de cuidados clínicos do que psiquiátricos. Aqui a residência terapêutica, que também seria uma casa, um espaço aberto. E por que ela estaria na saúde? Ela está na saúde, mas nem precisaria estar na saúde. É um lugar de moradia, onde as pessoas egressam de hospitais psiquiátricos moram. E lá tem cuidadores para essas pessoas, né? E o que fazer no cuidado com essas pessoas? No começo a gente achava que um cuidado para elas seria elas fazerem a própria comida, a faxina da casa, e elas recebem um incentivo financeiro que é o de volta para casa, e elas decidiram, não, a gente não quer usar o nosso tempo cozinhando e fazendo faxina, a gente vai contratar uma pessoa para fazer isso. A gente quer viajar, a gente quer passear, a gente quer fazer outras coisas, comprar um carro, né? Outras coisas da vida. E a gente fica achando, de um modo muito fechado, engessado, que sabe o que é melhor para essas pessoas. Aqui, só para ilustrar que uma pessoa, uma vez, estava super resistente em sair do hospital psiquiátrico. Nos parece uma coisa muito difícil imaginar que alguém não queira sair para fora, né, sair do hospital psiquiátrico. Depois de várias insistências, de várias argumentações técnicas, ela pergunta assim, se eu sair daqui, eu posso usar esmalte vermelho? Olha, até que ponto chega um cerceamento do indivíduo, né? E eu falei, claro que você pode usar o esmalte de qualquer cor que você quiser. Ela falou, então eu vou sair. Então, o que a pessoa foi reduzida, né? Então, tem gente que não sabia que a manteiga vinha fora do pão, tem gente que tinha medo de escada e não de escada rolante. Quer dizer, o nível de reclusão dessa pessoa foi tão intenso que ela pergunta, bom, mas e na casa? Vai ter horário de visita? Como se as coisas tivessem que se processar do mesmo jeito que o confinamento do hospital. Então, nessa mudança de modelo, já falei. Aqui só para dizer, depois eu passo melhor para vocês, o número de equipamentos, de CAPs, RT, SECOS e UAS, que tudo pensa nesse apagamento dos anteparos. Quando eu falo assim, meu sonho, assim, acho que o sonho de várias pessoas que trabalham na saúde, principalmente, é um dia que a gente não precisa de tantos equipamentos, mas que as questões aí de vulnerabilidade possam ser acolhidas por equipes, por pessoas, menos muros e mais equipes de saúde mental. Aí só para ilustrar a quantidade de equipamentos e de leitos, não vai dar para falar aqui das questões de redução de danos, a gente só tem um minuto, mas eu acho que essa política é importante para pensar ações que nos jogam sempre essa necessidade de muros, anteparos e medidas de proteção em relação ao outro. Acho que para finalizar, só vou contar algumas experiências de redução de danos e a gente encerra depois para as perguntas, né? A redução de danos, ela atua onde o indivíduo está, com o que ele necessita e no momento em que ele está, respeitando muito este momento de vida dele. Uma maioria das pessoas que conseguem ficar nos tratamentos é 30%, 70% estão nas ruas e precisariam de uma abordagem aí para além dos equipamentos fechados. E aqui que eu vou encerrar com essas experiências de redução de danos no congresso na África que eu fui, e que em alguns deles o que se pensava era no direito dessa pessoa que usa droga. Então, nos bares, onde as pessoas usavam êxtase, o que se fazia era o direito dessa pessoa. Tentava-se pensar no direito dessa pessoa, que os bares não tivessem as suas torneiras desligadas, porque a pessoa que usa êxtase, ela tem muita sede. E aí, em uma determinada hora, se desligavam as torneiras para as pessoas consumirem a água vendida no bar. Então, não se tratava de dizer para as pessoas reduzirem o consumo de álcool, mas para os lugares que as pessoas frequentavam serem lugares mais adequados, né, de menos sofrimento.
o imediatismo do atendimento, que existe um carro circulando na cidade, isso foi uma experiência, acho que foi em Londres, e que a pessoa tinha um cartão, ela distribuía cartões. Então, se você precisar dos meus serviços, eu chego até você no máximo em 5 minutos, um delivery. Então, a pessoa vai usar a droga e chega uma pessoa de redução de danos e entrega para ela o kit, para ela conseguir fazer lá a troca desse kit e conseguir usar a droga com segurança. Um trabalho que eu vi africano lá foi de um filme que junta uso de álcool e violência doméstica. Então eles fazem com os protagonistas são os homens que ontem agrediam as suas esposas e o que o filho assistia a essa agressão. Então o que acontecia? Eles chegavam em casa, batiam na esposa, a criança assistia isso e eles começaram a fazer uma prevenção, um trabalho de prevenção em que a criança participava. A criança saía no momento em que o pai cometia a agressão, saía na vizinhança e começava a bater, dizia para a vizinhança, anunciava e a vizinhança começava a bater panela. Com esse barulho, o pai se assustava e parava de fazer a agressão. Depois, essa ONG na África faz o quê? Contrata esses pais, que são agressores, e eles são protagonistas do filme da vida deles. E isso provoca neles uma outra inserção social. Eles trabalham, ganham com isso, com esse programa de redução de danos, a família toda começa a ganhar uma renda, e a partir da própria experiência, essa experiência é assimilada, desenvolvida de uma tal maneira que dá visibilidade para essa pessoa que ontem era vista como um monstro e agora é alguém que pode exercer um papel social reconhecido e valorizado. A prostituição infantil num lugar do Nordeste em que os pais, numa determinada idade, quando a menina atingiu uma idade da adolescência, ela era destinada a algumas pessoas que iam aliciá-la para a prostituição. O que se fez com essas famílias? Não se atingiu diretamente o problema da prostituição, mas eles forneceram bolsas de estudo para as meninas e trabalho para esses pais. E depois de um tempo, a redução dessa prática foi acontecendo. Mas aí a gente, no debate, a gente fala mais, eu queria encerrar aqui só com esses modelos que vão dizendo da permeabilidade do cuidado, sem muitos anteparos, em contraposição com os anteparos dos lugares fechados tradicionais. Muito obrigada. Muito obrigada, Tereza. Sempre muito bom ouvi-la. Acho que a Tereza traz, além das possibilidades dentro do campo da saúde mental, dos equipamentos, né? Traz o estar com o outro, né? Que é o cotidiano das defensorias também. Como é que a gente está com esse outro, ou não está? Que anteparos que a gente tem nos nossos espaços de trabalho também, né? Que disponibilidade que a gente está para ouvir as histórias tão difíceis que chegam. Então,